Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Já faz algum tempo que eu não gravo vídeo, né? Eu não tenho gravado porque, como os irmãos sabem, eu tenho passado por alguns problemas de saúde. Aí eu fico meio desanimada, aí eu passo por aquelas fases de desânimo, de cansaço, um cansaço mental, cansaço físico, e acaba não dando para gravar. Hoje eu vim falar com vocês a respeito do sutiã de bojo, tá? Eu tô entrando nesse assunto porque uma irmã me perguntou a respeito disso. E ela comentou comigo que algumas pessoas estiveram falando sobre o sutiã de bojo na internet, aqui no YouTube. Então eu resolvi falar a respeito disso, né? E tá, sobre o sutiã de bojo, eu lembro que no ano que eu fui, que eu fiquei internada, meu marido precisou sair para comprar roupa para mim. Eu não podia sair, não podia andar, e meu marido saiu para comprar roupa para mim. E ele olhou a numeração dos meus sutiãs aqui em casa para poder comprar na mesma numeração. E ele foi, no entendimento dele, ele foi comprar o melhor, ele queria comprar o melhor para mim, e ele comprou sutiã de bojo. E quando ele me deu esses sutiãs, eu senti ali de tirar os arames que eles têm nessa parte embaixo dos seios. Então eu senti de tirar. E aí, com uma ferramenta de costura, né, eu abri um pequeno buraco na parte da ponta, né, do ferro, e tirei esses ferros de todos os sutiãs, tá? E continuei usando e uso esses sutiãs de bojo. E o Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração, e Ele sabe que eu uso sutiãs de bojo, e eu já falei isso com o Senhor em oração, porque os sutiãs de bojo, eles tendo uma capa de espuma, eles protegem os seios do frio. Por quê? Porque quando faz frio, geralmente o bico do seio ele se assanha e ele aumenta de tamanho, fica mais arrepiado e ele fica mais visível. E se a gente usa um sutiã comum, eu, por exemplo, se eu usar um sutiã comum, não tampa, o sutiã comum, ele não tampa, ele não segura o bico do seio nessas situações de arrepio, de frio, e o bico do seio acaba ficando à mostra. E nesse contexto, quando alguns homens, né, a maioria, eles veem o bico do peito de uma mulher assanhado, eles têm vontade de pegar. Então, assim, e eu falo isso porque já aconteceu comigo de homens pegar no bico do meu peito por causa disso, pelo bico ficar assanhado e esses homens pegar no bico do meu peito. Então, assim, isso quando eu não era cristã, tá, gente? Quando saiu o sutiã de bojo, eu achei uma maravilha, porque ele cobre completamente o bico do peito e não deixa o bico do peito à mostra. E eu acho que isso é um benefício para as mulheres, para não ficar expondo o bico do seio. Mas ainda assim, eu fui perguntar ao Senhor a respeito, porque pessoas me questionaram a respeito disso, porque ouviram aqui na internet de mais de uma pessoa que usar sutiã de bojo é pecado. Então eu fui perguntar ao Senhor sobre isso. E o Senhor falou comigo assim, em um momento o Senhor falou comigo assim, que Ele se agradou do que eu fiz ao tirar os arames dos sutiãs que meu marido havia comprado para mim. E que o Senhor se agradou de eu ter feito isso sem precisar Ele mandar. Eu fiz de livre, espontânea vontade. Então o Senhor se agradou de eu ter feito isso.
E o Senhor falou para mim assim, que realmente os sutiãs de bojo, eles são feitos para levantar os seios, principalmente a parte do arame. Eles são feitos para levantar os seios, para chamar a atenção dos homens. Mas que nós podemos usar o sutiã de bojo desde que não esteja com arame, desde que nós retiremos o arame que faz com que o seio levante, nós podemos usar o sutiã de bojo. Então, assim, e ainda eu falei com o Senhor, o Senhor sabe por que eu uso o sutiã de bojo? Por causa, já aconteceu tal situação comigo. E o Senhor falou que, nesse sentido, eu estou correta de usar sutiã, que eles são forrados. Não que a gente vai usar um sutiã com uma espuma exagerada que aumente o volume dos seios. Não, mas você usa um sutiã de bojo normal, discreto, que é bom. O Senhor falou para mim que é bom para proteger os seios, para que homens, ainda mais nos tempos que a gente vive hoje, para que homens não venham pegar no bico do nosso seio. Então, irmãs, usar sutiã de bojo, desde que esteja sem o arame, não é pecado, tá? Eu sei que algumas pessoas disseram que é pecado, que o Senhor não se agrada, mas pior é se você usar um sutiã que seja muito fino e que ele venha mostrar o bico do seio e que em algum momento você esteja passando por algum lugar e um homem mal intencionado observe que o bico do seio da irmã está assanhado, está arrepiado e ele venha pegar no bico do peito da irmã. Pior é isso, né? E como eu falei, falei e repito, usar sutiã de bojo, o Senhor falou comigo que não é pecado, desde que a pessoa que esteja usando, a mulher que esteja usando, tire os arames, que é para levantar os seios, dar mais volume aos seios. Tá, foi isso que o Senhor me respondeu a respeito do sutiã de bojo. Eu ouvi também uma outra pessoa falando sobre dormir sem sutiã, se é pecado ou não. Então, eu também perguntei ao Senhor, porque uma pessoa veio me perguntar a respeito disso, se dormir de sutiã é pecado ou não. O Senhor falou para mim assim, que ele não se agrada que as mulheres durmam com os seios soltos. Então, soltos assim, o que o Senhor quis dizer? Que a mulher deve usar o sutiã, ou as mulheres que têm algum problema de saúde, às vezes na coluna, às vezes que se incomodam muito com o sutiã apertando, essas mulheres podem optar por usar aquele, como se chama? Aquele, não é baby doll, é top, aquele top que as mulheres usam para academia, que pode ser um pouquinho mais largo, que não seja, que o peito da mulher não fique solto, né? Então a mulher pode usar aquele topzinho para poder dormir, se for mais confortável que o sutiã, mas que ele não se agrada de que as mulheres durmam com os seios soltos, quer dizer, sem nada, sem sutiã, sem top, sem nada, só com uma camisa. Então, sim, as mulheres devem dormir de sutiã ou com um topzinho ou com alguma coisa que proteja os seios, tá bom? Então é isso, tá? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Eu vou fazer minha confissão. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio para todo sempre. Amém. Então é isso, tá, gente? E como eu falei para os irmãos, eu estou com um pouquinho de dificuldade para gravar por causa dos problemas de saúde que eu tenho, por causa das atividades da casa, porque eu faço tudo mais devagar, né? Eu durmo, acordo tarde, não sei se por causa dos medicamentos ou por causa do problema de saúde que eu tenho, mas eu acordo tarde, acaba não dando tempo de eu gravar, de eu cuidar de casa,
Então, e também eu faço um pouquinho, aí eu sento aqui na cama, eu lavo louça, aí às vezes eu me sinto cansada, aí eu venho e deito um pouco na cama, eu tô fazendo janta ou tô fazendo comida, aí eu paro um tempo, depois sento aqui na cama, deito um pouco, e é assim. Então eu acabo terminando de fazer as coisas já tarde e não consigo gravar, tá? Mas se Deus quiser, quando eu melhorar, quando a minha saúde, o Senhor restaurar a minha saúde, eu estarei aqui mais vezes para me comunicar com os irmãos e falar daquilo que o Senhor tem falado comigo. Amém? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.